Oi? Alguém por aí já? Posso começar? No outro deu problema, agora tá normal, tá? Isso, bora chegando. Quem tá aí dá um oi. Lembrando que essa aula é para os primeiros anos, primeiro ano e para primeira etapa da Escola Valci. E o nosso assunto hoje vai ser desenho de memória, vai ser referente à apostila do mês de abril, aula 1, tá bom? Quem estiver assistindo que for do grupo, por favor, manda o link lá. Eu não tenho como mandar daqui agora, tá bom? Vou esperar mais gente chegar e aí a gente começa. Quem não tem apostila, acompanha comigo que eu vou ler normal, tá bom? É a mesma coisa que vai estar lá, só que ainda vou explicar um pouquinho mais, tá? É bem pouquinho, hoje a nossa aula é muito rápida. É só para direcionar mesmo. É um assunto bem simples, então não tem por que eu me deter durante muito tempo nele, tá bom? Dá pra gente entender legal. Vamos lá. Quem for chegando depois, eu vou também disponibilizar no YouTube a gravação da live, tá bom? Para quem não puder assistir agora. Vamos lá. Tipos de desenho. Na primeira aula que a gente viu, antes da gente entrar na quarentena, a gente tinha visto o desenho de observação. Então, no desenho de observação, você tem que ter objetos na sua frente para você poder olhar e depois tentar reproduzir esse desenho. E aí, lembra que eu pedi para vocês até darem uma volta pela escola para ver os objetos que interessaram vocês, para vocês desenharem. Alguns se saíram muito bem e outros, na preguiça, né, tentaram adivinhar a forma lá. Mas para uma primeira tentativa, para quem estava há muito tempo sem desenhar, foi show. Então, bora lá. O segundo desenho que a gente tem é o desenho de memória. A gente vai ver os 3 tipos de desenho, tá bom? A gente já viu o de observação, agora vai ser o de memória. Para a gente aprender, para a gente começar a estudar a história da arte, a gente precisa ver as técnicas, a gente precisa ver os tipos, a gente precisa saber dos materiais. Então, não é uma coisa que você começa a estudar do nada, você precisa ter uma base para poder entender isso, tá bom? E aí, como eu sei que alguns já estão sem estudar durante algum tempo, então é bom a gente dar essa revisada do que a gente precisa para poder desenhar, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de desenho, desenho de memória. Em nossa última aula, conhecemos o processo de desenho de observação, onde produzimos um desenho de algo que observamos em tempo real. O desenho de memória é aquele produzido utilizando apenas as imagens que estão guardadas na mente ou na memória. Esse tipo de desenho é realizado após um período de atenta observação do objeto em questão. Não temos à nossa vista o que ser observado enquanto o desenho vai sendo elaborado no papel. Seja esta observação intencional ou não. Tomemos como exemplo as memórias que temos de lugares, objetos, pessoas, de nossa infância, uma infinita gama de percepções que adquirimos através da observação no dia a dia, muitas das quais não existam mais. Porém, é possível lembrar de suas formas, cores, detalhes, posições. Eu sempre digo que na arte tudo é observação. Muita gente olha, porém poucos observam. Tomem como exemplo o caminho que vocês fazem da casa para a escola. Vocês vão vendo diversas casas, diversas paisagens, diversas pessoas. Algumas a gente apenas olha, não detendo muito nosso olhar, muito a nossa atenção. E outras a gente observa. Se, digamos, você está passando na rua e você vê um fulano de tal, teu crush da vida aí. É claro que você vai prestar mais atenção, porque aquilo vai te chamar mais atenção, é do teu interesse. Então, quando algo nos chama a atenção e é do nosso interesse, a gente tende a observar melhor, assim como a casa de um amigo, a casa de um parente. Então, a gente se atenta mais aos detalhes.
Então, se, por exemplo, eu passo contigo num outro dia e falo, olha, tu viu a casa de fulano, ela pintou de novo, tu viu que cor que tá? E aí ele vai lembrar, vi, se for a casa em questão que ele tinha interesse, ó, vi, realmente pintou de vermelho. Então aquilo fica na nossa memória. Quanto mais atenção a gente tem no objeto, quanto mais aquilo chama a atenção da gente, mais a gente vai se deter naquela memória ali, vai ficar gravadinho na nossa memória. Porém, tem coisas que a gente não tem, mas como rever. Um exemplo bem claro disso é a nossa infância. Alguns já não vivem mais na mesma casa que morou enquanto era criança, ou então não tem mais como ver uma pessoa porque essa pessoa se mudou, se foi. Enfim, são memórias que passaram há um tempo atrás. Porém, como a infância é a primeira parte da nossa vida da qual a gente tem mais memória, tem mais lembrança, a gente tende a guardar algumas coisas com muito mais carinho, com muito mais clareza do que outras coisas, tá bom? Então a gente costuma lembrar muito das coisas que faziam parte da nossa infância, como brinquedos, roupas, lugares, sensações, cheiros. Tudo vem na nossa memória, fazendo com que a gente sinta um pouquinho como se a gente estivesse lá atrás. Mas aí, isso eu posso falar pra ti como era a minha infância. Morei num sítio, morei na cidade, na minha casa tinha uma pia desse jeito, ela era pintada dessa cor. Eu consigo ter esses detalhes na mente. Mas aí, como eu faço para passar pro papel essa memória? Se eu precisasse descrever essa memória que eu tenho, através de um desenho, como eu faço isso? Você primeiro precisa se concentrar. Você não precisa lembrar de todos os detalhes que existiam daquela cena que passou. Mas você o máximo possível para obter esses detalhes, tá bom? Peguem aquilo que for mais importante na infância de vocês. Isso faz parte da primeira atividade, que eu vou ler agora, aí eu vou explicar melhor depois, tá bom? Relate abaixo, com base nas suas lembranças, algo de sua infância que tenha marcado esse período. Qualquer coisa da tua infância que tenha te marcado muito. E isso vai desde no dia de uma festa que tu foi, uma festa junina, aproveitando que a gente tá em junho aí, ou a surra que você levou. Eu lembro muito das minhas surras, meu Deus. Lembro demais, é o que mais me traumatiza. Ou então do primeiro dia de aula, é uma coisa que todo mundo lembra bem, né? Do primeiro dia da infância, do estudo. Então, tenta pegar uma lembrança básica da tua infância, tá bom? Uma que te ficou na memória. Pode ser um objeto, uma cena, um lugar, um brinquedo. Quem é que não lembra do seu brinquedo favorito na infância? Né? Você tem a sensação do toque, do cheiro e de tudo mais, do som, de uma cena, de uma música. Quando a gente escuta, a gente lembra de algo que aconteceu lá no passado, ou um objeto, um vaso que a vovó deu, ou uma roupa que a vovó deu para mim, que a mamãe comprou para mim e que ficou guardado lá e que não existe mais, mas você lembra exatamente como era, tá bom? Da folha, mas nem você pode fazer no caderno também, não tem problema. Só utiliza toda a folha do caderno, tá bom? Desenhando em todo o seu espaço, que foi isso que eu acabei de falar. Usa a folha inteira. Se você quiser, pode usar o verso também da apostila, que tá em branco, então você pode usar. Use lápis 2B. O lápis 2B, tem muita gente que tem dúvida. O lápis 2B é lápis comum, esse lápis que a gente tem, que a gente leva para a escola para escrever. É a menor numeração que tem, tá bom? Então é um lápis comum. Use lápis 2B e lápis de cor para colorir. Aqui eu coloquei especificamente o lápis de cor, mas no caso você vai utilizar aquilo que você tiver em mãos. Pode ser um hidrocor, pode ser um giz de cera. Nesse caso aqui eu não vou me atentar muito para o material, mas muito mais na tua lembrança, tá bom? Primeiro você vai fazer a descrição, o relato daquilo que você vai desenhar de memória. Escreve para mim. Relate aqui de forma resumida, eu não quero um textão de 30 linhas, pelo amor de Deus, suas lembranças da infância, ou uma lembrança só que te marcou muito. Desenha ela para mim, para eu poder fazer a relação com o desenho de memória.
E depois, numa folha à parte, ou na folha do caderno, ou atrás da apostila, você vai fazer esse desenho para mim, tá bom? O desenho que você relatou lá na letra A. Eu vou ficar à disposição de vocês no grupo até o final da aula. Já já eu vou gravar essa aula e mando pro YouTube, disponibilizo no grupo também. E vou ficar por aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que tá bem fácil da gente fazer, só se concentrar para fazer um trabalho bonitinho para mim, tá bom? Vou estar recebendo ele até a próxima aula, semana que vem, na próxima quinta-feira. Quem não me entregar nesse período, depois só no retorno das aulas, que infelizmente eu não sei ainda quando vai ser, tá bom? Então vou ficando por aqui, qualquer coisa me chama lá no grupo que eu vou estar à disposição. Beijo!